Hello, guys! Voltamos aqui de novo com os nossos adjectives, né? Bom, no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro vídeo, eu falei sobre as características gerais dos adjetivos. Agora a gente vai falar sobre um segundo tópico que é importantíssimo para a gente, que é exatamente o comparativo e o superlativo desses adjetivos, né? Vamos lá. A gente precisa entender primeiro qual é a ideia de um comparativo e um superlativo. O que é um comparativo e o que é um superlativo? Qual a diferença entre eles, né? Acredito que vocês não tenham muita dificuldade com isso, porque é um assunto que a gente também vê na língua portuguesa. Mas vamos lá. É uma coisa muito simples. O raciocínio, para mim, é muito simples e ver se vocês conseguem acompanhar a minha linha de raciocínio. Quando eu falo de comparativo, obviamente que eu estou comparando duas coisas ou duas situações. Eu estou comparando, certo? Quando eu falo de superlativo, pode parecer uma grande bobagem o que eu vou falar, mas dá para vocês entenderem. Eu estou superlativizando alguma coisa. Vamos lá. Se eu comparo, eu falo que uma coisa é mais ou menos do que outra. Agora, se eu superlativizo, eu falo que uma é a mais ou o menos do que um geral. Professor, então quer dizer que o comparativo compara duas e o superlativo compara com um todo. É isso? Não necessariamente. Eu posso ter um comparativo entre uma pessoa e um todo. Eu posso falar para vocês assim, ó. John is taller than the other students in the class. Nesse caso, eu estou falando que o John, é mais alto do que todos os outros alunos da sala. Se você parar para fazer uma análise, como eu falei anteriormente, vai pensar que é um superlativo, mas não é. É um comparativo. Eu estou comparando John com o resto da sala. Agora, se eu falo que John is the tallest in the class, aí sim eu estou superlativizando. Eu estou falando que ele é o mais alto da turma. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, a gente está aqui no WhatsApp para poder tirar todas essas suas dúvidas. Vejam só, os comparativos a gente vai dividir em três partes. Comparativo de igualdade, obviamente quando duas coisas são iguais, o de inferioridade e o de superioridade. A gente vai começar com o de igualdade, que basicamente vai ser formado com as mais o adjetivo mais as. É muito importante a gente prestar atenção, porque a palavrinha as, ela também entra com outro sentido. Eu posso falar assim, numa situação semelhante não, mas parecida com o like. Se eu falo assim, I love you like a brother, e eu falo I love you as a brother. Qual a diferença de sentido, semântica? Aí já é um tópico de interpretação textual. Qual é o sentido que vai ter? Qual a diferença que a gente vai ter entre essas duas orações? Percebam. Se eu falo I love you like a brother, eu estou querendo dizer que é something similar. Parece, mas não é. Eu te amo como um irmão, mas você não é o meu irmão. Se eu falo I love you as a brother, é porque de fato você é o meu irmão, né? É a mesma coisa de eu falar assim, ó. Messi plays as a professional. Então, Messi joga como um profissional. É diferente de eu falar I play like a professional. Eu não sou um jogador profissional. Então, eu não posso jogar como eu jogo como um profissional. Mentira, tá? Mas, enfim, é só um exemplo. Mas eu não sou um profissional. Então, a grande diferença entre o as e o like, nesse sentido, é que um parece ser e o outro, de fato, é. Só que, vejam, nesse exemplo, a gente está utilizando as apenas uma vez. Se eu coloco as mais adjetivo mais as, aí eu estou fazendo um comparativo de igualdade. Se eu falo, my father is as old as my mother. Nesse caso, eu estou fazendo um comparativo de igualdade. Eu estou falando que meu pai é tão velho quanto a minha mãe. Eles possuem a mesma idade. Se eu quiser colocar na negativa, é só colocar o not as e o adjetivo. My brother is not as strong. Ou o so também pode ser utilizado, né? My brother is not so strong as me. Are not as funny as her friends. Certo?
Tranquilos? Bom, agora nós temos o comparativo de inferioridade. Vejam só, existem muitos livros, muitos materiais que vocês podem pesquisar na internet que provavelmente não tragam esse comparativo. Por quê? Porque ele é um comparativo muito pouco utilizado. A gente tem o costume de utilizar o comparativo de superioridade, inclusive quando estamos querendo fazer uma comparação de inferioridade. A gente só faz inverter, né? Se eu falo assim, ó, Gustavo is less shy than Guilherme, eu posso falar que Guilherme is more outgoing than Gustavo. Ou seja, eu pego o oposto daquela palavrinha, né, o antônimo daquela palavra, daquele adjetivo, e inverto. Agora, é muito importante a gente prestar atenção, porque tem situações que a gente não tem como inverter. Se eu falo assim, ó, na língua portuguesa, nós temos o hábito de falar assim, por exemplo, Neymar é mais pobre do que Messi. Só que temos um problema. Por quê? Porque Neymar não é pobre. Então eu tenho que falar que ele é menos rico do que Messi, né? Então eu tenho que utilizar o less, o adjective e o than. É importante chamar a atenção de vocês, sorry, porque o than, ele tem um papel fundamental aí. Ele faz um papel do nosso famoso do que. Então, sempre que nós tivermos um adjetivo de comparação, aliás, sempre não, na maioria dos casos. Por quê? Tanto no comparativo de igualdade, quanto em outra situação que eu vou falar já já, nós não utilizamos o than. Então, veja, se eu falo assim, ó, Neymar is less rich than Messi, ou less rich than Messi. Eu posso falar também que Messi is richer, desculpem, né? Já ia cair numa pegadinha. Messi is richer than Neymar. Nesse caso, assim, a gente faz uma inversão. O que é que eu quero que vocês entendam? Que o less, ele vai passar um sentido de menos que, ok? Menos o adjetivo e aqui o do que. Bom, quando a gente chega nos comparativos de superioridade, a gente tem uma outra situação. Nós temos dois tipos. Aqueles que são o papel de adjetivos curtos e adjetivos longos. O que é que são adjetivos curtos? Vejam só. Alguns gramáticos vão falar que adjetivos curtos são aqueles que possuem até 6 letras. Outros vão falar que são aqueles que possuem até 2 sílabas. Só que o que é que acontece? Nesse caso, eu falo para vocês o seguinte, não existe uma regra específica, vai muito do bom senso e da fonética. Então é importante saber, os adjetivos curtos, eles recebem o sufixo ER. E lembrem que o sufixo ER, ele também pode fazer um papel, certo? Do agente do verbo. Teach, teacher. Drive, driver. Né? Play, player. Mas aqui ele está fazendo um papel de comparativo de palavras curtas. Então, se eu falo old, older, tá? Quando eu falo para palavras longas, a gente apenas vai colocar o more na frente desses adjetivos. Então, eu vou falar, Jamie is older than Mark. Mas, se eu falo do intelligent, eu utilizo Hannah is more intelligent than Clara. Ou seja, more intelligent, porque intelligent é uma palavrinha longa. Tranquilo, galerinha? Ó, quando chegamos nos superlativos, tem uma coisa interessante. Superlativo, como eu já falei, você vai falar que um é mais ou menos do que, né? O mais ou menos, não mais ou menos do que. O mais ou o menos. Nesse caso, se você vai falar que é o mais ou o menos, você não pode falar que eles são iguais. Em outras palavras, nós não temos um superlativo de igualdade. Vamos ter apenas o de inferioridade, que é the least, e o de superioridade, que também vai ter as palavrinhas curtas e palavrinhas longas. Só que nesse caso, ao invés do sufixo ER, a gente vai ter o sufixo EST. E nas palavrinhas longas, além de ter o more, nós teremos the most. Então, vejam só, prestem muita atenção. Ao passo que nos
Comparativos, nós temos a palavrinha than como grande ideia de comparativo, porque ela vai ser o do que, ela vai ser utilizada tanto no de inferioridade quanto no de superioridade, a não ser que nós utilizemos uma comparação de fatos ou de situações. Se eu falo assim, ó, nowadays I am happier, isso fica implícito que você já está comparando com outro momento, mas nós não temos o than aparecendo aí. Já quando falamos do superlativo, obrigatoriamente nós temos que ter o artigo definido the, que faz o papel de o ou a, ok? Então, the least e the mais o est ou o the most. Percebam que aqui eu tenho the mais o sufixo, aqui eu tenho the most. Não se confundam, a mesma coisa acontece aqui, ó. Sufixo e o more. Isso é papel fundamental para que a gente volte para o início da nossa aula, quando eu falei para vocês de identificação desses adjetivos, ou desses comparativos e superlativos. Como é que eu vou identificá-los? Nós temos tanto o sufixo er, nós temos a palavrinha than, nós temos a palavrinha more. Todos esses são elementos que nos permitem identificar esses adjetivos. Então, vejam só, galerinha. Nessa apostila que eu estou mandando para vocês, nós temos algumas observações ortográficas, né? Que seguem basicamente as mesmas regrinhas que a gente já falou em plural dos substantivos, em verbos no simple present, mas basicamente é a mesma lógica. Adjetivos terminados em Y, precedidos de consoante, tiramos o Y e colocamos IER. Adjetivos terminados em E, trocamos o E para colocar ER ou EST. Mas volto a dizer, isso não é o fundamental para a gente. Por quê? Porque o nosso papel é identificar. E quando o nosso papel é identificar, o artigo the, o sufixo est, a palavrinha, a expressão the most, o ER e o more são mais importantes e mais eficazes, ok? Bom, deixo essa apostilinha aqui com uma série de questões, inclusive com algumas questões da própria UNIT para vocês, tá? E fico à disposição para tirar toda e qualquer dúvida de vocês pelo WhatsApp. Queridos, espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham compreendido e eu fico aqui à disposição aguardando o contato de vocês. Um abraço e até a próxima aula.